Atenção! Este episódio contém descrições de cenas violentas. Polícia usa DNA para confirmar a identidade da mulher que teve partes do corpo deixadas em mala na estação rodoviária de Porto Alegre. Letícia Mendes. Segundo a Polícia Civil, a vítima é Brasília Costa, de 65 anos. Essa mulher, Macedo, era manicure e morava na mesma pousada que o suspeito do crime, na zona norte da capital. Era uma pessoa muito especial ali, muito especial mesmo. Uma mulher independente, amorosa, dedicada a cuidar de quem amava. Ela era uma pessoa querida, muito. Se dissesse pra ela que estava precisando de ajuda, ela não hesitava, largava tudo e vinha ajudar a gente, sabe? Era feliz com pouco. Fez de clientes grandes amigas. E acreditou ter encontrado um companheiro de vida. A busca de relacionamentos perfeitos, eu acho que ela tentou um monte. De repente aparece um cara que tem faculdade, que fala direitinho, que é gentil, que é bacana. Ela caiu de quatro por ele. Um engano e uma vítima de um crime hediondo. Um corpo dilacerado, espalhado pela cidade. Uma trama de mentiras, manipulação e destruição. O último boa noite dela, que eu sei que foi dela, foi 5 de agosto. Ela não merecia ter esse fim. Foi uma coisa monstruosa. Polícia investiga. Dentro de saco foi localizada boiando nas em águas rua do da Guaíba. zona leste aqui da capital. Nem sempre os maiores mistérios se iniciam em becos escuros ou ruas desabitadas. Meu nome é Letícia Mendes. Eu sou Adriana Irion. E esse é o Crime da Mala. Setembro de 2024. Suzete Costa, a Suzy, recebe uma foto da prima Brasília, a Bia, com um novo namorado. Os dois estão vivendo juntos, em quartos lado a lado, em uma pousada na zona norte de Porto Alegre. 7 meses depois, com o plano de se mudar para o Nordeste com ele, Bia se despede de amigas que conheceu quando trabalhava como cabeleireira. No almoço, elas não fazem ideia de que o novo amor de Bia, Ricardo Jardim, é o homem que matou e concretou a mãe em 2015 e que está foragido. Nem imaginam que esse é o último encontro entre elas. Enquanto caminha sozinha pela orla de Tramandaí, no litoral gaúcho, Suzy lembra quando algo estranho chamou sua atenção. O dia do aniversário da minha irmã mais velha, que é a madrinha dela, que ela não mandou mensagem. Que ela nunca deixou de dar os parabéns para a madrinha dela. E é dia 8 de agosto ela não deu. E pelo que eu soube pela polícia, ele matou ela dia 8 de agosto. É nesse dia que, na pousada da Avenida São Pedro, o último registro de Bia com vida é captado pelas câmeras de segurança. A aposentada foi esquartejada e partes do seu corpo foram descartadas em diferentes pontos de Porto Alegre. O namorado foi preso como suspeito do crime. Era uma pessoa boa, ninguém falava mal dela. Não tinha aqui na praia, ela deixou amigos, inclusive, das minhas relações. Porque era uma pessoa que ela mais ria do que falava, né? Bia nasceu em Arroio Grande, no sul do estado. Filha de agricultores, se mudou com os pais e os 4 irmãos para a cidade de Jaguarão, ainda pequena. Aos 10 anos, mudou outra vez, então para a casa dos tios paternos, em Porto Alegre. Foi quando conheceu a prima Suzy. As duas tinham a mesma idade, com poucos dias de diferença. Passaram a viver como irmãs. Todos os natais ela estava junto e nós morávamos juntos. A minha mãe terminou de criar. A nossa convivência era assim, onde aniversários, era bem dizer tudo junto. Numa fotografia guardada por Suzy,
está gravada a data 24 de janeiro de 1973. Bia tem 13 anos. De cabelos pretos lisos e olhos arredondados, está séria na imagem. Outras fotos registram o aniversário de 15 anos. A adolescente sorri. Lembro que foi na casa da minha irmã. Lembro que a minha mãe é que fez a minha roupa, fez a dela. Nós não tínhamos, meu pai não tinha condições de uma festa em salão, mas foi ótimo. Tinha amigos, dançamos valsa. Até tem como lembrar o meu pai dançando a valsa com ela. As primas moravam no bairro Menino Deus, na área central da capital, e estudaram em colégios da região. Na juventude, Bia deixou a casa dos tios. Foi trabalhar como cabeleireira, uma mulher totalmente independente. Ela trabalhava, ela se sustentava, ela comprou a casinha dela, comprou um Fuca e depois, num certo tempo, ela vendeu a casa para o irmão e vendeu o carro. Suzy se mudou para o litoral há 25 anos. Em 2023, Bia morou com ela. E ela veio para sentir o ambiente, como era, como não era. Achou ótimo morar na praia, porque ela gostava de caminhar muito, né? Ela vinha ao centro de a pé, ela voltava, ela passeava. E ficou esses 2 meses, aí ela disse, eu vou procurar um lugar para morar, para não ficar morando contigo. Eu disse, sem problema. Aí eu arrumei com um conhecido um apartamento para ela, bem pertinho da minha casa, uma quadra mais ou menos. Mas não demorou muito tempo, começou a ficar caro para ela. Ela foi para uma pousada. Nessa pousada ela ficou 2 meses, aí foi onde resolveu voltar para Porto Alegre. Cabo chegou lá, questão de 20 dias, ela me disse que estava muito arrependida de ter voltado, que ia pensar seriamente em retornar para a praia. Mas o assunto morreu, né? A tragédia pessoal de Bia começa em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. A enchente de maio de 2024 cobriu as ruas de Porto Alegre e fez quase 15 mil pessoas serem levadas para abrigos. Uma delas é Bia, que deixa a pousada onde mora, na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro Navegantes, resgatada em um barco. Quando as águas baixam, a Bia retorna para a pensão e é ali, né, Adriana, que ela se aproxima, então, do Ricardo Jardim, que já estava vivendo nessa pousada. Sim, nessa pensão ela já morava cerca de um mês antes da enchente, mas eles não tinham nenhuma aproximação. Quando ela volta do abrigo, então, ele mesmo conta isso em depoimento, que só ele e um outro morador tinham ficado naquele local alagado, ali eles se aproximam. Ele conta que eles começaram a cozinhar juntos, ela ensina receitas para ele, mas teria ficado muito caro aquele local para ela e ela decide voltar para uma pensão na Avenida São Pedro. E convida o Ricardo para ir para lá. Diz que o lugar é bom, ele conta que foi lá conhecer, gostou e resolveu se mudar para lá. Então, em agosto de 2024, ele está morando lá e eles começam, de fato, um relacionamento discreto. Ele conta que eles evitam demonstrar para os demais moradores, não andam de mãos dadas, mas ali eles passam a se relacionar. As amigas da Bia e a prima não conhecem pessoalmente esse namorado. Sabem que ela está num relacionamento, mas não conheceram o homem. Inclusive, eu conversei com uma amiga da Bia, a Neiva do Monte. Elas eram amigas há 15 anos e foi a Neiva que ofereceu aquele almoço de despedida para a Bia. Eu fiquei sabendo da existência do Ricardo um pouco antes de fazer aquele almoço para ela. Pouco antes. Ela me ligou e disse que estava namorando alguém, não sabia quem ele era, não sabia como é que ele era, não sabia nada, porque ela não entrava em detalhe. Eu disse, traz ele aqui, né? Já que é namorado da minha amiga, vamos fazer um relacionamento legal. A Neiva não gosta disso. Adri, nesse período em que o Ricardo e a Bia eles se conhecem, o Ricardo deveria estar usando tornozeleira eletrônica, cumprindo prisão domiciliar pelo assassinato da mãe, a Vilma Jardim, mas ele não estava, né? No episódio anterior, a gente explicou por quê e também mostrou a versão do próprio Ricardo para isso. Ele diz, inclusive, que a Bia sabia da prisão anterior dele. O que a polícia sabe sobre isso?
Letícia, na investigação, a polícia apurou que a Bia não teria conhecimento dessa situação. Ela estaria também sendo enganada pelo Ricardo, que ela não sabia sobre o passado dele, nem que ele estava foragido. É o que dizem as amigas e a prima também, de que se ela soubesse desse crime, ela não teria um relacionamento com ele. Vamos ouvir o que a prima Suzy conta sobre isso. Ela era muito viva, gente. Ela teria se dado conta de alguma coisa, porque se ela soubesse disso, ela tinha fugido. Tinha passado, amanhecido e não anoitecido. Pela pessoa dela que eu conheço. A equipe do delegado André Freitas se debruçou sobre horas de gravações de câmeras de segurança para tentar entender a dinâmica do crime. As que flagram Bia pela última vez, em 8 de agosto, também mostram Ricardo Jardim circulando pela pensão com luvas. A polícia acredita que sejam as mesmas que teriam sido usadas no assassinato. Tudo leva a crer que a senhora Brasília ela foi morta dentro do quarto da pousada e que ali mesmo ela teve o seu corpo esquartejado e o seu corpo ele foi armazenado ali numa geladeira que havia nesse cômodo e posteriormente em pequenas partes ele foi sendo descartado dia a dia pelo senhor Ricardo. Eu penso que o principal aliado do criminoso ao cometer esse crime foi o tempo, que ele teve muito tempo para fazer isso. O equipamento que monitora a porta principal da pousada registra Ricardo saindo e voltando nos dias 8 e 9. No fim da manhã de 12 de agosto, ele deixa o local com uma sacola. Para a polícia, foi neste dia que ele descartou partes do corpo de Bia no bairro Santo Antônio, dentro de sacos de lixo. Em 14 de agosto, a mesma câmera flagra Ricardo entrando na pousada com uma mala preta. Segundo a investigação, é a bagagem que foi deixada na rodoviária com o tórax de Bia. Adri, o que a polícia conseguiu descobrir sobre a origem dessa mala? A polícia apurou que essa mala foi comprada numa loja no centro de Porto Alegre e acredita que ele já fez essa compra com a intenção de usar no descarte de parte do corpo. Na noite de 20 de agosto, as câmeras da pousada mostram ele saindo com essa mala, uma mala preta grande, arrastando, dá a impressão de ser pesada. Ele está usando naquele momento um boné vermelho e um casaco azul, que é a mesma roupa em que ele aparece depois, mais tarde, em imagens feitas na rodoviária de quando ele deixa a mala no guarda-volumes. 8h28, nós vamos até a cidade da polícia com a Letícia Mendes, que segue acompanhando o que está dizendo a Polícia Civil. Letícia, a respeito do caso da mala, há novidades? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a polícia está trazendo diversas novidades sobre o caso. Neste momento está acontecendo a coletiva aqui na cidade da polícia. A polícia iniciou essa apresentação, Andressa, trazendo muitas imagens desse crime. A polícia trouxe ainda imagens do dia 14 de agosto, de dentro da pensão, quando o Ricardo Jardim chega até o local com uma mala. Segundo a polícia, essa mala foi comprada por ele numa loja no centro de Porto Alegre e foi a mala usada para levar o corpo da vítima até a rodoviária da capital. E essa aí, essa é pior. Para nós a pior. E a mais pontualmente, o vídeo é dia 20 de agosto. É possível que esse segundo ato dele, quase cínico, de lançar a mala na rodoviária, tenha acontecido, se é uma pessoa que comprava a imprensa, provavelmente não satisfeito com a mídia que ele estava tendo do caso. Essa probabilidade. Ele queria ver, né? Ele queria, não ir, mas queria ver falando daquilo. Provavelmente isso na visão da Polícia Civil. Aqui está, ele arrastando a mala pesada, aquela mala que comprou, e ele levando, né, de noite e deixando na rodoviária. Vocês podem observar aqui que ele já está de luva. A mala ela tem uma folha de sulfite na parte externa, com algumas informações. Dá a impressão que o objeto está bem pesado, né? Que ele faz um certo esforço para descer com a mala pelas escadas. E essa data é a data em que a mala, de fato, é depositada no guarda-volumes da rodoviária. Ricardo Jardim tem uma trajetória marcada por mentiras. Em 2015,
quando é preso por matar e concretar a mãe, tenta enganar familiares e a polícia. Falsifica um bilhete supostamente escrito pela mãe. Diz a todos que Vilma estava viajando, até o corpo dela ser encontrado no apartamento onde vivia, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Em 2025, após espalhar partes do corpo de Bia pela cidade, se passa pela namorada ao simular trocas de mensagens com o celular dela. A amiga Neiva lembra. Fui viajar, aí recebi a mensagem dela, nós vamos para Alagoas. Para o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Mário Souza, Ricardo plantou informações de forma premeditada. Provas mentirosas, provas erradas, para atrapalhar a polícia, enganar a polícia, as provas falsas plantadas, as conversas de WhatsApp como se fosse ela mesma falando com ele e com amigos, os cuidados que ele tomou. Então há uma grande organização, né, que ele demonstra. Então é um perfil criminoso bastante perigoso de forma concreta. Adri, a polícia fala muito sobre essas tentativas de manipulação do Ricardo sobre as investigações. A gente tentou, ao longo desse videocast, entender melhor o comportamento dele, né? O que pode estar por trás desses crimes. Sim, nós procuramos pessoas que trabalharam com ele, que conviveram com ele, e familiares também, que preferiram não se identificar. E vem muito forte, Letícia, a questão de mentiras. Ele sempre se apresentou como publicitário formado, trabalhou na área, e ele chegou a prometer para a polícia de enviar o diploma dele e acabou sendo preso sem fazer isso, não deu tempo. Depois, em interrogatório, durante o caso do julgamento da mãe, ele chegou a citar o nome da universidade onde ele teria estudado. Nós consultamos essa instituição e não havia nenhum registro dele ter estudado ou se formado nesse local. E a própria família dele, ou pelo menos parte desses familiares, desconhece que ele tenha se formado em publicidade. Exato, nós conversamos com um familiar que chegou a dizer o seguinte: ele não tem faculdade, não tem ensino superior. Se tivesse, eu saberia. O ensino superior dele é da boca para fora. Nunca vi diploma do Ricardo. O que posso dizer com segurança é que ele mente muito, é um manipulador de primeira linha. Já o outro parente que a gente contatou falou da formatura, que ele teria realmente estudado, mas lembrou que ninguém da família participou dessa cerimônia. E, por fim, nós consultamos outros documentos do processo e consta como o cadastro dele, a identificação dele no sistema prisional, ele aparece como tendo ensino fundamental. E ainda sobre essa questão das mentiras, digamos assim, é importante lembrar que lá no primeiro episódio, quando a gente conta do descarte da mala na rodoviária, a gente diz que nessa bagagem tinha dentro e fora, em papel sulfite, nomes e CPFs de terceiros. Isso é mais uma das mentiras do Ricardo, segundo as investigações. E claro que poderia implicar aí em mais vidas associadas a esse crime brutal. Exato, desde o começo, essa questão dos nomes que estavam relacionados à mala e a entrega da mala entregaram muito à polícia. E o Ricardo explicou isso bem para os policiais. Ele disse que teve a ideia de jogar no Google uma busca por CNPJ, nome de empresa, para colocar naquele material ali, para disfarçar. Mas aí o que aconteceu é que no momento que ele chegou no guarda-volumes, além de dar um nome, que seria o nome dele, tinha que dar um CPF também, e ele disse que não conseguiu inventar na hora. Então ele falou para o rapaz que tinha deixado os documentos no carro, ele se afastou, saiu dali, contou então que sentou num banco da rodoviária e novamente fez pesquisa na internet para achar um CPF. E é importante dizer que todas essas pessoas depois tiveram qualquer participação aí descartada pela polícia. Exato, a polícia foi conferir quem era, eles deram depoimento e completamente descartado. No início de setembro, outra amiga de Bia, Fátima Barreto, de 68 anos, vê na televisão as notícias sobre o caso da mala na rodoviária. Começou a aparecer as primeiras coisas, puxa, né, mais um, quem que fez isso, que monstruosidade, comecei a acompanhar. E aí começou a dar mais detalhes, né, que aparecia ele na rodoviária, aquelas coisas todas, e eu acompanhando. E aí, na chamada, falaram que tinham identificado, né, daí eu fui seguir.
Um exame de DNA confirmou a identificação da mulher que foi morta e esquartejada em Porto Alegre. Na semana passada, o Departamento de Homicídios prendeu o publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, pelo crime. A repórter Letícia Mendes tem mais informações. Segundo a Polícia Civil, a vítima é Brasília Costa, de 65 anos. A mulher era manicure e morava na mesma pousada que o suspeito Ricardo Jardim. E aí, quando começou a mostrar as fotos da Bia, mostrou fotos bem antigas da Bia, né? Eu fiquei encoçado, falei pra minha filha, digo, parece a Bia. Digo, não deve ser a Bia. E daí, quando chegou a última foto que apareceu os dois, eu falei pra Bia, é a Bia. Aí que ela viu. Aí disse, é a Bia. E aí, não foi fácil. Viu o que tinha acontecido com ela, dessa maneira. As amigas, que costumavam se reunir para comemorar a vida, agora convivem com o luto. De repente, sem saber, a gente estava fazendo essa despedida daquele bota fora que eu chamei, né? Esse assim, é um bota fora. De repente, a gente estava fazendo uma despedida. Assim como Neiva, que você ouviu agora, Marisa Cancian, de 69 anos, participou do almoço de despedida. Eu acho que ela era uma pessoa intensa nos relacionamentos e quando ela se apaixonava, ela confiava na pessoa, assim como eu acho que muitas mulheres são assim. Tu confia, eu tô apaixonada, ele também deve estar apaixonado por mim, sabe? Tu tem aquela certeza que o cara tá gostando de ti. Mas eu tenho muita fé e eu procuro sempre enxergar. A Fátima me mandou umas fotos também dela e eu tenho várias fotos dela, assim, sempre sorrindo. A Bia tinha o costume de tirar foto assim, ó. Eu achava muito engraçado aquilo. Então, o olharzinho dela, muito querido, assim, ela tinha uma coisa muito suave, né? E eu prefiro ter essa lembrança, essa coisa boa, assim, sabe? Não quero ter, não consigo imaginar. Não consigo imaginar isso. Eu queria aproveitar aqui também para trazer alguns pontos que ainda precisam ser entendidos a respeito desse crime. Lembrando que esse videocast está sendo produzido com o processo em andamento ainda, né? O que ainda está em aberto em relação ao caso da mala da rodoviária? Tem alguns pontos, algumas lacunas que provavelmente aí no desenrolar do processo podem ser esclarecidos ainda, como a questão da causa da morte. Até o momento, a perícia dá como inconclusiva essa situação. Outra brecha é a motivação, que inicialmente a polícia acreditou se tratar de motivação financeira, mas isso ainda está em aberto, assim, o próprio Ministério Público diz que está avaliando, a polícia ainda não recebeu a quebra de sigilo bancário para ver se ele usava o dinheiro da Bia, então é uma questão que não está fechada. E por fim, né, Letícia, não foi encontrada a cabeça, a polícia fez buscas sem sucesso, o corpo já foi liberado para a família retirar, mas a cabeça não foi encontrada. Nós vamos adiante para conversar com o Guilherme Milman, que acompanha ainda as novidades do caso da mala, o caso Ricardo Jardim. A polícia concluiu que Ricardo Jardim cometeu o crime sozinho. Ele cometeu feminicídio, esse é o indiciamento principal, mas são vários crimes pelos quais ele está sendo indiciado, num total, aí, numa pena que pode chegar a 98 anos e 8 meses de prisão. Quase 100 anos de prisão, é isso que a polícia está concluindo. O Ministério Público denuncia Ricardo por 8 crimes, entre eles feminicídio e vilipêndio de cadáver, que é desrespeito ao corpo da vítima. Informação importante com a reportagem. Guilherme Milman, onde é que tu estás e qual é a notícia desta manhã? Oi, Kelly, bom dia. Eu estou nesse momento na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Agora há pouco foi feita uma entrevista coletiva para detalhar a denúncia contra Ricardo Jardim.
O homem suspeito de ter matado, esquartejado e escondido partes do corpo dentro de uma mala aqui em Porto Alegre. Ele havia sido indiciado pela Polícia Civil, nós falamos disso na última sexta-feira. O Ministério Público, a partir então dessas investigações, está acusando Ricardo Jardim de ter cometido 8 crimes. Os próximos passos, portanto, com a denúncia do Ministério Público, a Justiça passa a analisar a denúncia e, se aceitar a denúncia, ele passa oficialmente a virar réu na Justiça. Kelly. Caso seja condenado por todos os crimes pelos quais foi denunciado, Ricardo acumulará penas com os anos restantes que deve cumprir pelo assassinato da mãe, Vilma Jardim. Como explica a promotora Aline Gonçalves, da Promotoria de Justiça e Execução Criminal de Porto Alegre. E ele, sendo condenado, ele vai somar as 2 penas, essa restante, que ele não cumpriu ainda, né, que não terminou de cumprir, e mais a nova, vão ser somadas essas penas. E considerando que esse crime aconteceu em 2025, ele vai ter que cumprir 70% da pena para ter progressão de regime, o que significa que ele vai ficar muito tempo preso. No fechado. Diante da perplexidade provocada pelo crime da mala, uma pergunta inquietou os gaúchos. Seria Ricardo Jardim um psicopata? A psiquiatra forense Vivian Day, que você já ouviu ao longo desse videocast, esclarece. O doente mental ele é considerado inimputável, ou seja, não é capaz de ser imputado de nada porque ele não tem condições de ser culpado, porque ele não sabe o que está fazendo, porque está à mercê da sua doença mental, que é bem diferente de um transtorno de personalidade antissocial, que parece ser o caso do Ricardo, que eles têm uma capacidade de entendimento do que está acontecendo. Até a data desta gravação, Ricardo Jardim segue preso na penitenciária de Charqueadas, a 60 quilômetros de Porto Alegre. O crime da mala na rodoviária ainda tem perguntas a serem respondidas. O processo segue em andamento. Ricardo Jardim deverá ser ouvido novamente. Os familiares ainda aguardam por justiça. Depois de mais de 5 meses, o corpo de Bia foi sepultado na manhã de 30 de janeiro em Jaguarão, no sul do estado. A cerimônia foi restrita a parentes e amigos mais próximos, que relataram alívio pelo fim de um longo período de angústia e por finalmente poderem realizar uma despedida digna. A Defensoria Pública do Estado, que representa Ricardo Jardim, foi procurada e disse que só vai se manifestar nos autos do processo. Familiares do réu foram procurados e não quiseram se manifestar. O Crime da Mala é uma produção original de 0 Hora. Em gzh.rs/O Crime da Mala, você confere uma página especial com conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e outros detalhes do caso. Reportagem, roteiro e apresentação: Letícia Mendes e Adriana Irion. Fotografia e imagens: Duda Fortes e Ronaldo Bernardi, com apoio de Jonathan Heckler. Imagens de estúdio: Guilherme Medeiros, Leandro Moca e Vinícius Rodrigues. Cinegrafistas: Alessandro Agendes, Alex Vieira, Marcos Hoffman e Pierre Chilet. Captação de áudio em estúdio: Rafael Lindemann. Redes sociais: Kizzy Abreu. Ao longo dos episódios, você também ouviu as vozes de Aretusa Dias, Cristiane Basílio, Fábio Schaffner, Juliana Maciel, Laura Becker, Lisaline Silveira, Marcelo Gonzato, Pedro Garcia, Roxane Carvalho, Rodrigo Celente e Ronaldo Bernardi. Edição e finalização: Marcelo Stiefelman e Thiago Vanigli, da Camino Filmes. Design, programação e arte: Douglas de Menezes. Edição de conteúdo: Cristiane Basílio. Coordenação de podcasts: Larissa Guerra. Coordenação de vídeos: Tiago Medeiros. Coordenação geral: Juliana Maciel. Gerente de multimídia: Eduardo Rosa. Gerente de conteúdo: Pedro Moreira.